Glória a Deus. Irmãos amados, graça e paz. Pode tomar o seu assento, por favor. Assumir esse altar é sempre uma honra, sempre um privilégio. E eu confesso aos irmãos, eu não disse isso da última vez que estive aqui, mas retornar aqui foi resposta de oração. Eu orei para que Deus me trouxesse aqui de novo. E eu tenho orado pelo dia de hoje e pelo dia de amanhã, os 2 dias que eu vou estar com vocês aqui. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês. É uma palavra de cunho profético que eu tenho certeza que vai ser resposta para a vida de alguém também aqui. Amém? Se você quiser e puder, abra sua Bíblia em João capítulo 20. Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 20. A partir do verso 1. Vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas é importante fazer essa leitura, do verso 1 ao verso 18. Pastor Ernesto, muito obrigado, meu amigo. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Inclusive magro igual ao senhor. Grande é a peleja na minha vida. Obrigado, amigo, pelo carinho. Amo sua vida, sua família, pastora. Deus abençoe. Deus abençoe muitíssimo todos os irmãos aqui. É uma honra poder compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês. Diz assim o texto: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando, pois, ela chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de brancos, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, algumas traduções, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, ou Raboni, como você queira, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Se você puder, diga amém. Irmão, sem querer ser pedante, sem querer ser chato, mas me ajude, por favor. Preciso que você pregue comigo hoje. Não sou de fazer isso, mas hoje eu vou incomodar o irmão que está ao seu lado por algumas vezes. Não muitas, mas vou precisar que você incomode ele por mim, que você provoque ele durante a mensagem, para que a mensagem fique bem fixada no coração dele. Eu queria que de antemão você já liberasse uma palavra para ele dizendo o seguinte: ó, Deus vai mudar a sentença que está na sua boca. Diga aí. Irmãos amados, eu sempre gostei muito de biografias. Sempre gostei muito de estudar a história de personagens, de homens que marcaram o nosso tempo, tantos personagens bíblicos quanto os contemporâneos. E se tem um camarada que eu me inspiro nele, que eu amo estudar sobre a vida dele, já li inúmeros livros dele, recomendo que você também o faça se ainda não fez, é a vida do saudoso reverendo Billy Graham.
Na minha concepção, isso aqui é a minha concepção, não muda nada, foi o apóstolo do evangelismo do nosso século. Desconheço o homem que tenha ganhado tantas almas para Jesus quanto o reverendo Billy Graham. Num tempo em que alguns países mal recebiam o evangelho, década de 70, 80, lá estava Billy Graham fazendo cruzadas, a ponto de alguns lugares onde o evangelho não podia ser pregado, a igreja católica abriu as suas portas para que Billy Graham usasse o seu altar para pregar o evangelho. Tem 2 documentários sobre a vida do reverendo Billy Graham. Tem um que ele ainda estava vivo, chamado Embaixador de Deus. Você vai encontrar esse documentário no YouTube. É fantástico. E tem um documentário póstumo. Seu filho, Franklin Graham, que tem dado seguimento ao legado do pai, fez esse documentário e é maravilhoso. Para você que gosta de evangelismo, de missões, de ganhar almas, vai te impulsionar, vai te motivar, vai te induzir a pregar o evangelho com um pouco mais de veemência e eficácia. A vida de Billy Graham é uma inspiração. Mas nesse documentário, esse último que eu vi, o que mais chamou a minha atenção, pastor Ernesto, foi o final do documentário, lógico. Porque durante todo o documentário mostra todos os feitos de Billy Graham, cruzadas para milhões de pessoas, literalmente. Milhões de pessoas se converteram pela mensagem simples daquele homem. Mas no final do documentário, o final do documentário, na verdade, é na sua lápide, no seu epitáfio. Ou seja, Billy Graham fez muitas coisas pelo reino de Deus. Mas no dia 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos de idade, reverendo Billy Graham dormiu no Senhor. Por que não lembrar de outros personagens, tal qual Lutero? Se nós estamos aqui hoje, devemos a reforma protestante. Martim Lutero, dotado de uma coragem, de uma graça, foi na catedral nas portas da catedral de Wittenberg, na Alemanha, e fixou as 95 teses contra as indulgências da Igreja Católica naquela época, no dia 31 de outubro de 1517. Com toda a sua ousadia, com toda a sua intrepidez, com toda a sua coragem entre mentes, Lutero, no dia 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos de idade, também descansou no Senhor, também morreu. Por que não lembrar de Charles Spurgeon? Qualquer pregador que se preze já leu alguma coisa de Spurgeon. Eu conversava com a pastora que foi me buscar no aeroporto hoje, muito gentilmente, de uma experiência que eu tive, que não vem ao caso agora, mas é fato que Spurgeon deixou 3.600 sermões registrados. Numa época em que não tinha rede social, não tinha internet, mal telefone. Spurgeon colocava pelo menos 2.000 pessoas para ouvi-lo numa terça-feira no frio da Inglaterra, no frio de Londres. Um homem fantástico, que deixou obras extraordinárias. Mas no dia 19 de junho de 1834, aos 57 anos de idade, Spurgeon também morreu. Um pouco mais perto de nós na história, por que não lembrar do grande pastor batista Martin Luther King Jr.? Na época da segregação racial extremada na América, principalmente na Carolina do Norte, lá estava esse pastor batista com a sua voz profética, proclamando liberdade. O sermão mais conhecido dele, Eu Tenho um Sonho. Quem é que nunca ouviu falar? Mas, infelizmente, Luther King, dia 4 de abril de 68, aos 39 anos de idade, foi assassinado e também morreu. Por que eu estou citando esses homens aqui? Porque foram homens que fizeram coisas extraordinárias. Eu poderia seguir aqui e citar inúmeros outros que fizeram coisas extraordinárias. E o que tem de igual na vida desses homens é que a história deles findou-se no mesmo lugar, no sepulcro. Por que eu estou citando isso? Porque se a história de Jesus, se Jesus, na verdade, fosse um homem comum, tal qual Lutero, Billy Graham, Spurgeon, Luther King, Renan, Ernesto, se Jesus fosse um homem comum, tal qual nós, o capítulo 20 de João seria desnecessário. Mas por que esse capítulo está aqui, ressaltando aos nossos olhos, de maneira tão relevante, mudando a história? Porque aonde todo mundo fenece, onde a história de todo mundo acaba, a nossa recomeçou junto com a dele. O sepulcro está vazio. Sem querer teologizar à noite, por favor, mas isso aqui é premissa básica da nossa fé protestante. Se não falarmos sobre a ressurreição de Jesus, estamos negligenciando a mensagem do Evangelho. Não fui eu quem disse. Foi Paulo quem falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14. Paulo é muito categórico, ele diz, ora,
Se Cristo não ressuscitou dos mortos, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. O que Paulo está dizendo? Eu só prego porque Jesus ressuscitou. A lógica da minha fé é porque Jesus ressuscitou. O que te dá sentido em plena quinta-feira, época de férias? Você podia estar em qualquer lugar, mas às 6:30 da tarde você pegou sua Bíblia, reuniu a família, entrou no carro, o sol ainda estava quente, mas você veio para a igreja cultuar. O que te faz fazer isso? É que você sabe que o Cristo da Amor Church é um Cristo que venceu a morte e ressuscitou. Se esse microfone, eu estou sentindo a presença dele aqui, se esse microfone passasse de mão em mão aqui essa noite, cada um aqui está enfrentando um revés, cada um aqui está enfrentando uma intempérie, cada um aqui enfrentando uma dificuldade, gente que veio arrastando-se literalmente, tocado por uma enfermidade, tocado por problemas, gente sendo caluniada, difamada, gente sendo perseguida, problema em casa, filho, cônjuge, família, desemprego, crise financeira. E o que te faz vir aqui é que você sabe que o Cristo para quem você ergue a mão e adora, ele não está morto, ele está vivo, ele venceu a morte. É isso que dá sentido à nossa fé. É isso que o mundo não entende, é isso que o inferno não consegue entender. Por que em meio a tantas crises você continua vindo adorar a Deus? O que dá sentido a esse culto é que Ele está vivo. Eu vou repetir porque eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele está tão vivo que eu já falei com ele hoje, ele falou comigo também. Você crê nisso? O que dá sentido a esse culto é Ele está vivo. Por isso que é importante nós falarmos sobre a ressurreição de Jesus. E é bom deixar bem frisado aqui a guisa de introdução também que a ressurreição de Jesus não foi a única da Bíblia. Não foi. Nós vamos encontrar lá em 1 Reis, no capítulo 17, Elias indo em direção a Sarepta. Quando ele chega lá, ele libera uma palavra sobre a casa da viúva, que não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. E assim aconteceu por 3 anos e meio, mas a certa altura da estadia de Elias na casa da viúva, o filho dela morre. Elias então ora e o garoto ressuscita. Temos o primeiro caso de ressurreição na Bíblia. Eliseu dando seguimento ao ministério de Elias e pedindo porção dobrada. E outro dia, amanhã eu vou falar sobre isso. Mas é só para os homens. Eliseu dando seguimento ao ministério de Elias. Segundo Reis capítulo 4, a sunamita olha e diz assim: ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. Vou fazer um quarto para ele aqui. Eliseu, como um bom crente de coração grato, falou: preciso retribuir esse favor. O que essa mulher tem? Dinheiro ela tem demais. O que ela não tem? Não tem filhos. Aí Eliseu diz: ao tempo determinado da vida você vai ser mãe. 9 meses depois a criança nasce. E a criança cresce, mas quando ela cresce passa mal e morre. Porque tem coisa que só dá problema quando cresce, irmão, não é quando é pequeno. E o garoto morreu no joelho dela. Tem coisa que vai morrer no seu joelho. Mas também vai voltar à vida e vai voltar para o seu colo. Fato é que o garoto morre, ela vai atrás de Eliseu. Todo mundo que ela encontra pelo meio do caminho, a palavra dela é uma só: vai tudo bem. Mas quando chega para Eliseu, ela fala: eu não pedi filho, o garoto está morto lá em casa agora. Eliseu pega o bordão dele, coloca na mão de Geazi, mas bordão de Eliseu, cajado de Eliseu, só funciona na mão de Eliseu. Não funcionou na mão de Geazi, mas Eliseu chega lá, deita-se sobre o garoto e o garoto ressuscita. Segundo caso de ressurreição da Bíblia. Eliseu está morto já. Morreu e por alguma razão, e amanhã eu vou falar sobre isso, não enterraram, a cova estava aberta 1 ano depois do seu sepultamento. E aí estão levando um cortejo fúnebre, levando um cadáver. As tropas inimigas estão entrando em Israel. Alguém diz: não vai dar tempo de enterrar, joga em qualquer cova. Jogaram na sepultura de Eliseu. O cadáver toca os ossos de Eliseu e ressuscita imediatamente. Morto, ressuscitando morto. Só Deus faz isso. É aquele dia que você fala assim: hoje eu estou morto, e Deus te usa para ressuscitar alguém. É aquele dia que você fala assim: eu estou precisando de uma palavra, e Deus te dá uma palavra para ressuscitar alguém. Você está precisando de um abraço, o seu abraço abençoa alguém. É Eliseu nos ossos ressuscitando o defunto. Aí chegamos no Novo Testamento, dos Evangelhos, o próprio Jesus fez ressurreições. Foi citado aqui, Lucas 7, a partir do 11, ele está entrando em Naim, para o cortejo, toca no esquife, ressuscita o garoto e entrega para a mãe. Ele chega em Cafarnaum, em Lucas capítulo 8, a mulher, o Jairo vai até a casa, vai até Jesus, diz: vão lá em casa que minha filha está quase morrendo. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue toca nele, nesse interregno a garota morre. Jesus diz: não temas, eu estou indo para lá. Quando ele chega lá, ele entra no ambiente que a garota está, segura na mão dela e diz: Talita cumi, a garota ressuscita. Em João capítulo 11, ele chega em Betânia 4 dias depois de Lázaro ter morrido. Lázaro já está morto, enterrado e fedendo. Ele diz: remove a pedra. Lázaro, vem!
e Lázaro sai vivo para a glória de Deus. Houveram mais ressurreições, mas essas 3 estão registradas para nós e não para por aí. Atos, se eu não me engano, no final do capítulo 9, posso estar enganado, mas se eu não me engano, no final do capítulo 9 ou 10, Pedro é chamado às pressas para a cidade chamada Jope. Quando ele chega lá, Dorcas está morta. Ele sobe, ora por ela e Dorcas ressuscita. Em Atos capítulo 20, Paulo está pregando em Troade. E aquele dia o sermão estendeu um pouquinho mais, igual vai acontecer hoje aqui. Estou brincando. Um garoto sentado na janela no 2º andar, cochilou e caiu. Eutico. Paulo parou o sermão, desceu até o lugar que o garoto estava, abraçou e o garoto ressuscitou. Nota de rodapé. Paulo não continuou com o sermão para o garoto ressuscitar. Ele parou o sermão e abraçou o garoto. Porque não é uma regra, mas existem muitos mortos que não precisam mais de sermão. De sermão ele entende. Ele só precisa de um abraço para voltar à vida. Olha quantas ressurreições nós tivemos aqui, fora a ressurreição de Jesus. E o que difere essa ressurreição de Jesus dessas outras ressurreições? Vou te dar 2 diferenças da ressurreição de Jesus para essas ressurreições. Primeiro, é que o filho da viúva de Sarepta ressuscitou, mas morreu de novo. O filho da Sunamita ressuscitou, mas morreu de novo. O cara que tocou nos ossos de Eliseu ressuscitou e morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou e morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou e morreu de novo. Lázaro ressuscitou e morreu de novo. Dorcas ressuscitou e morreu de novo. Eutico ressuscitou e morreu de novo. Jesus ressuscitou e está em Uberlândia essa noite na Amor Church para receber a sua adoração e o seu louvor. Ele ressuscitou e não morreu de novo. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é apenas que ele ressuscitou, além de ressuscitar, ele está vivo à direita de Deus Pai, e ele está entre nós essa noite. Segunda diferença da ressurreição de Jesus é que o filho da viúva de Sarepta precisou de Elias. O filho da Sunamita precisou de Eliseu. O cara que tocou nos ossos precisou de Eliseu. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro precisaram de Jesus. Dorcas precisou de Pedro. Eutico precisou de Paulo. Jesus precisou de quem para voltar à vida? Ele disse assim: a minha vida ninguém tira, eu a dou e tomo de volta a hora que eu quiser. Ele não dependeu de terceiros para voltar à vida. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem basilar do Evangelho. Jesus ressuscitou e está vivo. É isso que dá sentido à nossa fé. Agora vamos analisar esse texto de João 20, porque os 4 evangelhos falam sobre a ressurreição de Jesus. E tem algumas lições para nós extrairmos daqui desse texto, que eu acredito que podem nos abençoar muito dentro desse contexto. Para começar, se você quiser me acompanhar, o verso 1 diz que no primeiro dia da semana, Maria de Magdala foi ao sepulcro, de madrugada, estava escuro ainda. Madalena não era o sobrenome dela, vocês sabem disso, era a origem dela, um vilarejo chamado Magdala. Então logo alguém que era de Magdala, Maria Madalena, vai até o sepulcro no domingo pela manhã. João cita apenas Maria Madalena, os outros evangelhos citam outras mulheres. Já vi um certo ateu criticando isso num programa de televisão, dizendo que a Bíblia se contradiz, porque João fala só de Maria, Mateus, Marcos e Lucas falam de outras mulheres. É porque esse ateu não sabe ler. Porque olha que a resposta que Maria dá no verso 2, ela fala assim: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos, no plural. Ou seja, tinha mais gente com ela. Só não foi citado, mas tinha mais gente. Por que João cita só Maria? Porque Maria é referência. João está escrevendo isso aqui no final do 1º século. João quer que a igreja primitiva saiba o que eu estou falando aqui. Pode perguntar a Maria, se ela estivesse viva ainda, pode perguntar que ela sabe o que eu estou afirmando. Está citando alguém que era referência, ok? Maria Madalena foi referência na igreja primitiva. Era alguém que todo mundo conhecia, então João está citando alguém mais conhecido. E aí o texto diz que Maria vai ao sepulcro domingo pela manhã. E aí eu não sei quanto a você, mas fica uma pergunta no meu coração. O que Maria foi fazer no sepulcro domingo de manhã? Nós aqui no Brasil, no dia 2 de novembro, nós não, né? O Brasil, no dia 2 de novembro, uma festa pagã, celebra-se o dia dos finados. As pessoas vão ao cemitério celebrar os seus mortos. Será que Maria foi lá fazer algo semelhante? O que Maria foi fazer no sepulcro domingo de manhã? Não, ela não foi lá celebrar finados. Para nós entendermos o que Maria foi fazer no sepulcro, no domingo pela manhã, e aqui tem algo importante para nós aprendermos, tem uma lição para nós aqui. Nós temos que analisar o contexto desse texto para entender por que Maria vai ao sepulcro. Então, se você quiser me acompanhar, a partir do verso 38 do capítulo 19, nós vamos começar a entender por que Maria vai ao sepulcro domingo de manhã.
verso 38 do capítulo 19, já está na tela. Eu vou até ler com vocês aqui, na verdade, vou ler, você acompanha com seus olhos aí. Olha o que o texto diz. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, da cruz, lógico. Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. Presta atenção, segue o texto até o final. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, no capítulo 3 de João, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Só um ponto aqui. Levaram 100 libras de mirra e aloés para passar no corpo de Jesus. Que diferença faz isso aqui? É que 1 libra naquele tempo, aproximadamente 340, 350 gramas, que era medido assim, não em líquido, mas não em ml, mas em peso. Então a conta é fácil, 100 libras de mirra e aloés, 35 quilos quase, de óleo para passar no corpo de um defunto. Naquele tempo não tinha formol, então para preservar o corpo um pouco mais, passava-se essas especiarias. Mas por que esses caras, que eram muito ricos, moravam em Uberlândia? Por que esses dois caras riquíssimos estão levando 100 libras, quase 35 quilos de mirra para passar no corpo de Jesus? Nota de rodapé. Lembra de Judas em João capítulo 12, quando Maria quebrou 1 libra de nardo puro aos pés de Jesus? Judas ficou mais endemoniado do que já era. 1 libra de nardo, ele falou o seguinte: isso aí era 1 ano de trabalho, 300 dinheiros. Se ele ficou revoltado com uma oferta de 1 libra, imagina se ele visse uma oferta de 100. Agora aqui está o segredo. Judas ficou revoltado com a oferta de Maria de 300 dinheiros. Por quê? Porque ele se vendeu por 30. Então Judas está revoltado com uma oferta de 300 porque ele se vendeu por 30. Aquela oferta comprava ele 10 vezes. Porque quem te critica não suporta 10% do que você faz. Se 1 libra, oferta de 1 ano, 100 libras, oferta de 100 anos. Cada um oferta como pode. Agora, por que esses caras estão levando essa mirra para entregar a Jesus, depois de morto? Porque tem um cunho profético nisso. Quando Jesus nasceu, lá em Mateus, capítulo 2, verso 11, na verdade ele já tinha 2 anos de idade, os magos do Oriente foram visitá-lo, levaram 3 presentes para ele: ouro, incenso e mirra. Então quando ele nasceu, ele ganhou mirra, e quando ele morreu, ele também ganhou. Só que a mirra do final são 100 libras. Por quê? Porque alguém olha para o seu começo e fala: começou no óleo, mas vai terminar sem. Começou bem, mas não vai terminar tão bem. Só que aí a glória da última casa é maior do que a da primeira. O Deus que mandou mirra lá no começo também vai mandar mirra lá no final. E a mirra do final é maior do que a mirra do começo. Pega essa palavra para você. Então os caras estão levando aqui mais de 30 quilos de óleo para passar no corpo de Jesus. Segue o texto, por favor, queridão. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram lençóis com especiarias. Guarda isso aqui, porque esse lençol é o mesmo que os discípulos verão dentro do sepulcro. Como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Segue o texto. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, que ainda ninguém havia sido posto, provavelmente da família de José de Arimateia. Ali, pois, aqui está o segredo, aqui está a chave hermenêutica para entender o texto. Por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. 2 homens ricos vão até Pilatos, 2 homens influentes: precisamos sepultar Jesus, porque quem era crucificado não tinha direito a sepulcro. Quem morria na cruz não tinha direito a sepultamento, tinha que apodrecer lá. Como os 2 homens que foram pedir o corpo de Jesus eram influentes, Pilatos liberou. Eles pegam Jesus, levam muita mirra, muita aloés, enrolam ele com um lençol novo. E aí disseram assim: o sepulcro mais perto aqui está nesse jardim, coloca aqui. Porque era o dia da preparação. O que era o dia da preparação? Sexta-feira. E eles não celebram a virada do dia como nós, à meia-noite. Eles celebram a virada do dia ao pôr do sol. Então ao pôr do sol de sexta-feira já era sábado. E sábado ninguém pode fazer nada. Era dia santo para eles. Então eles prepararam o corpo de Jesus às pressas, porque Jesus entregou o Espírito às 3 da tarde e foi tirado da cruz por volta de 5 e meia da tarde. O sol estava quase se pondo. Então eles prepararam o corpo de Jesus às pressas, ungiram às pressas e colocaram no primeiro sepulcro que tinha. Por quê? Porque o sábado estava chegando. Então tudo foi feito às pressas. Detalhe, não eram os homens que preparavam o corpo dos defuntos. Normalmente eram as mulheres, mas por causa do horário, por causa do dia, por causa da circunstância, os homens, às pressas, colocaram naquele lugar. Aí como é que a gente descobre o que Maria foi fazer no sepulcro no domingo pela manhã? Marcos, evangelho que Marcos escreveu, por favor.
capítulo de número 16, verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem, me ajuda, para irem ungí-lo. Segue o texto. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. João disse que ainda estava escuro. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Aqui está o segredo. O que Maria e as outras mulheres foram fazer no sepulcro domingo de manhã? Foram ungí-lo. Me ajuda? Foram? Por quê? Porque a unção da sexta-feira foi incompleta. Então elas foram terminar o que foi começado na sexta-feira. Aí eu aprendi uma lição. Essas mulheres foram concluir o que foi começado na sexta, que só parou por causa do sábado. E quando elas chegam lá, elas têm a visão mais importante da história: o sepulcro está vazio e Jesus ressuscitou. O que eu aprendi com isso aqui? Quem está disposto a concluir o que foi começado, vê coisas que quem parou pela metade não consegue enxergar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Tem uma frase do reverendo Billy Graham que eu amo. Billy Graham certa feita disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Como assim? Se esse texto já era pujante há 2000 anos atrás, imagina hoje. Por quê? Porque nós somos uma geração especialista em deixar as coisas pela metade. Vai ter um gostinho de bezetacil, mas vamos lá. Vou começar falando de mim. Se você for agora no hotel onde o pastor me hospedou e abrir meu notebook, tem pelo menos 4 livros pela metade. A inspiração acabou, o desânimo veio e tem lá 4 livros escritos pela metade. Sabe por quê? Porque nós somos especialistas em começar e não terminar. Lembra do dia 31 de dezembro agora, a promessa que você fez na virada? Você falou: olha, janeiro eu volto para a academia. Você pagou a matrícula e foi lá uma vez até hoje. Deus está me usando agora aqui. A dieta que você falou que ia começar, falou: esse ano eu emagreço 10 quilos. Já engordou 2. Enquanto eu estou pregando aqui, você faz uma introspectiva. Lembra de quanta coisa você deixou pela metade na sua vida? Amizades pela metade, relacionamento pela metade, sonho pela metade, projeto pela metade. Começou e não concluiu, começou e não terminou. Mas Deus me trouxe aqui essa noite com uma palavra profética: você vai concluir aquilo que foi começado. Eu estou liberando aqui, é tempo de conclusão de coisas na sua vida. Você crê nisso? 2024 é tempo de projetos sair do papel, sonhos sair da gaveta, ideias saírem da mente. Eu estou liberando a palavra aqui. Você vai concluir tudo aquilo que você começou. Você vai concluir aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem mais alguém comigo nessa palavra? Ou eu estou pregando só para mim aqui essa noite? Só quem vai concluir o que foi começado. Joga essa mão lá em cima. Faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Porque o inferno pensou que você ia deixar as coisas pela metade. Mas para vergonha do diabo, a comunidade do Amor Church está dizendo: nós vamos até o fim. Nós vamos concluir o que foi começado. Pastor Ernesto, eu vim pregar para alguém essa noite. E a palavra é: chega de deixar as coisas pela metade na sua vida. Alarabarashurikandarasa. Eu vou te dar 30 segundos para adorar a Deus aí. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar força. E você vai concluir o que foi começado. Chega. Vou dizer de novo: chega. Vou repetir mais uma vez: chega de deixar as coisas pelo meio. Evangelho é perseverança, Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai até o fim. Vai até o fim. Agora eu preciso ponderar, lógico. Seria irresponsabilidade minha dizer que você tem que ir até o fim e não considerar os percalços. E não considerar que no meio do caminho problemas acontecem. E aí eu vou aliviar para muita gente aqui agora. Alguns
começaram e não terminaram porque não quiseram. Mas alguns começaram e não terminaram porque problemas surgiram. Só uma nota de rodapé aqui. Isso aqui vale para a igreja. Quem começou a unção não foi Maria Madalena. Foi José de Arimateia e Nicodemos. Mas o importante aqui não é o nome de quem começou. É o nome de quem vai ser ungido. Porque tem gente que é assim, não foi eu que comecei, então não vou terminar. O pastor te dá uma responsabilidade, você fala, não, mas isso aí não foi eu que comecei. Ei, enquanto você estiver nessa vaidade, vai ficar tudo pelo meio. Elas não quiseram saber quem começou, elas tinham que terminar. Só que quando elas caminham para o sepulcro, elas têm duas dificuldades aqui no texto. Ainda estava escuro e tinha uma pedra no meio do caminho. Escuridão aponta para dificuldade. Lembra do Salmo 30, verso 5? O choro dura uma, mas a alegria vem pela... Então o salmista associou noite a choro e manhã a alegria. Noite aponta para tempo de dificuldade. Noite aponta para tempo de revés. Talvez eu esteja ministrando para a gente aqui que até começou alguma grande obra. Mas por que você não concluiu ainda? Porque a noite chegou. Aquele tempo que ninguém estende a mão. Aquele momento que os amigos abandonam. Aquele momento que o recurso médico não tem mais jeito. O remédio para de fazer efeito. A noite chegou, não tem uma luz no fim do túnel. Você não consegue achar uma saída, uma solução. Bem-vindo ao tempo da noite, todo mundo passa por ela. Talvez tem gente aqui que além da noite uma pedra se apresentou. Pedra aponta para a dificuldade. Os sepulcros naquela região são diferentes dos nossos aqui. Nós enterramos as pessoas lá no Oriente Médio, em boa parte dele, por conta, mais daquele tempo, 2000 anos atrás, aquele contexto, muitas aves de rapina, muitos animais carnívoros, lobos, coiotes e por aí vai. Então para que os cadáveres não fossem violados, ao invés de enterrar, eles colocavam em grutas e rolavam uma pedra na porta. Colocavam-se 7, 8 membros da mesma família, no mesmo sepulcro, na mesma gruta. E essa pedra, ela pesa toneladas, pelo menos uma dezena de homens para poder rolar. E agora nós temos 3 mulheres indo. E elas dizem assim, ei, está escuro. E tem uma pedra. Pedra fala de dificuldade. A noite fala da falta de resolução. Falta de resposta. E a pedra aponta para a dificuldade. Nosso conterrâneo mineiro, Carlos Drummond de Andrade, poeta já morto, seu poema mais conhecido, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Drummond está apontando para as dificuldades da vida, quem sabe? Poema não é muito minha área. Poesia não é muito minha área. Mas ninguém quer pedra, ninguém quer achar uma pedra na comida. Ninguém quer uma pedra no sapato. Ninguém quer uma pedra nos rins. Pedra fala de dificuldade. E essa pedra aqui, ela põe um limite. Porque até aqui você vem, mas daqui para cá você não passa. Talvez eu estou pregando para a gente aqui que começou com todo o ânimo, com todo o gás, com toda a força. Mas além da noite, uma pedra se apresentou e falou, até aqui você veio, mas daqui para cá você não passa. Até aqui você chegou, mas daqui para cá você não passa. Gente que está cheio de ânimo, cheio de força, cheio de vontade. Gente que quer fazer, mas a noite chegou e as pedras se apresentaram. Mães que a pedra se apresentou dentro do lar. Pais de família que a pedra se apresentou. Obreiros do Senhor que estão com o coração ávido para trabalhar, mas as pedras estão aí dizendo, daqui você não passa. Você chegou até aqui, daqui para cá você não vai. Você não vai romper, você não vai caminhar. Você veio até janeiro de 24, mas daqui para frente não tem mais jeito. A pedra chegou e você não tem força para removê-la. Você não tem habilidade para removê-la. Você não tem quem te ajude a removê-la. Mas tem mais uma palavra para nós aqui. João 20, verso 1. Sendo ainda escuro, ela viu a pedra tirada do sepulcro. Qual a palavra aqui, pastor? Nem tinha amanhecido, mas Deus já tinha removido a pedra. O Deus que você veio cultuar não precisa esperar o dia amanhecer para remover as pedras que te atrapalham na caminhada.
Vou fatiar o bolo. Gente aqui, você ainda não recebeu nenhum telefonema dizendo que a situação vai melhorar, mas essa semana a pedra vai ser removida ainda. Gente aqui que ainda não viu a doença regredir, mas a pedra vai ser removida nos próximos dias. Eu vou liberar a palavra. Gente aqui que assim que terminar o culto, vai abrir o telefone e vai ter uma mensagem lá. Você não tinha esperança nenhuma, a noite ainda não passou, mas Deus está usando alguém para remover a pedra para você. Gente aqui que amanhã na sexta-feira, dia 19, vai sair pelas calçadas de Uberlândia, vai encontrar alguém, e essa pessoa foi enviada de Deus para te ajudar a remover a pedra que estava atrapalhando a sua caminhada. Gente aqui vai chegar no trabalho amanhã, e quando chega lá, o ambiente já vai estar diferente, porque ainda não amanheceu, mas a pedra já foi removida. Ainda está escuro, mas a pedra já foi removida. Quem crê que ele ainda remove pedra? Quem crê que ele ainda remove pedra? Ergue a mão para adorá-lo. Então vai, eu estou sentindo a presença dele aí. Será que você pode ouvir a pedra sendo removida? Será que você pode ouvir a pedra rangendo e sendo removida do seu caminho? Pastor Ernesto, vai chegar oferta de gratidão nesse altar, porque pedras estão sendo removidas essa noite. Amigo, essa palavra é para você. A pedra que atrapalhava o negócio vai sair da frente. É tempo de pedra removida. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Ergue essa mão, vai. Tira alguns segundos para adorar a Deus. Eu avisei que a mensagem era profética. Eu avisei que a noite era profética. Então sai da frente, Satanás, porque a pedra está sendo removida. Eu vou te dar 30 segundos para adorar, vai. 30 segundos aí. Só quem crê que a pedra está sendo removida. Aproveita que você está de mão erguida. Segura a mão de alguém com carinho e fala assim: a pedra vai ser removida. Diga aí: a pedra vai ser removida. A pedra vai ser removida. Lá na sua casa, a pedra vai ser removida. Lá no seu trabalho, a pedra vai ser removida. Na sua família, a pedra vai ser removida. No seu ministério, a pedra vai ser removida. Ainda não amanheceu, ainda está escuro, a perseguição ainda está aí, o problema ainda está aí, a afronta ainda está aí, mas a pedra não está mais. Ele ainda remove pedra. Estou sentindo uma presença tão doce aqui. Pode chorar mesmo, pode chorar. Enquanto você chora, a pedra está sendo rolada da porta do sepulcro. Agora fica-nos a pergunta: por que ele tinha que remover a pedra? Sem querer teologizar, mas vamos lá. O Cristo, se você estiver tomando nota e gostar desses pormenores, recomendo-te anotar, tomar nota. O Cristo passou por 3 fases. Ele foi o Verbo encarnado, o Verbo ressurreto e o Verbo glorificado. João foi o único discípulo que viu ele nas 3 fases. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, primeira fase. Quando ele morre e ressuscita, não é o Verbo glorificado ainda, é o Verbo ressurreto. É aquele que aparece no caminho de Emaús, que os caras não reconhecem, só reconhecem quando parte o pão. Ele ainda não está com o corpo glorificado, mas está com o corpo metafísico. Ele aparece 2 vezes em uma semana para os discípulos com a porta fechada. Depois você lê João 20 e capítulo, no mesmo contexto de João 20. A porta está fechada, ele aparece no meio com porta fechada. Por quê? Porque o Cristo ressurreto, o corpo dele não está limitado às leis da física. É aquele que aparece às margens do mar de Tiberíades, João 21, e os discípulos não reconhecem. Ele pergunta: tens alguma coisa de comer? Lança a direita do barco. É o Cristo ressurreto, é esse Cristo aqui. E tem o Cristo glorificado, que é aquele que João viu na ilha de Patmos. Olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, cabelos brancos como a lã, um cinturão de ouro na sua cintura. Eu não vi o Cristo encarnado e nem o ressurreto, mas nós veremos o glorificado. Esse é o que nós veremos.
Então o Cristo ressurreto não precisa de que alguém abra a porta para ele. Ele aparece e desaparece a hora que ele quiser. Se ele aparece e desaparece a hora que ele quiser, por que tinha que remover a pedra do sepulcro? Era só ele passar. É igual João 11. Por que tem que remover a pedra do sepulcro de Lázaro? Porque quando alguém morre, no caso da ressurreição de Lázaro, perdão, a voz de Jesus não vai no ouvido do defunto, vai no espírito. Desculpa se eu posso contradizer alguém que pensa teologicamente diferente de mim, mas eu creio na tricotomia. Há quem defenda a dicotomia, dizendo que espírito e alma são a mesma coisa. Eu não consigo entender assim por causa de Hebreus 4:12. Essa palavra é mais penetrante que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do... Então a Bíblia diz que há uma divisão, que eu não consigo penetrar, mas a palavra consegue. Então se há uma divisão, não é a mesma coisa. Então nós somos dotados de corpo físico, alma, intelecto e espírito. Alma, no grego, psique. No hebraico, nefesh. Davi disse, a minha alma tem sede por ti. Por que te abates, ó minha? A sua tristeza não está no corpo nem no espírito. Está na alma. Parábola do homem do rico insensato. Louco, Jesus disse, se hoje pedirem a tua alma. O que vai responder diante de Deus em juízo pelo corpo é a alma. Então a alma é a consciência, o corpo é isso aqui, e o espírito, fôlego de vida, aquilo que Deus soprou na narina de Adão. O fôlego de vida não pertence ao diabo, seja do rico, do pobre, do crente, do ateu. O fôlego de vida veio para Deus e volta para Deus. Lucas 8, quando a filha de Jairo morre, Jesus toca na menina e diz assim, Talita cumi, aí Lucas escreve, o seu espírito voltou. O espírito estava voltando para Deus, no meio do caminho ouviu uma voz, menina! Eu conheço essa voz, foi ele que me criou, então deixa eu voltar para onde ele está mandando. Então quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, que ele falou assim, Lázaro! Onde você acha que a voz de Jesus foi? Lá onde estava o espírito. Lázaro! Lázaro falou, opa, conheço essa voz, é do meu amigo. Ele está me chamando. Só que o que adiantaria Jesus ressuscitar Lázaro e ter uma pedra na porta do sepulcro, ele ficar ressuscitado dentro de uma caverna escura? Por isso que ele fala antes, removam a pedra. A pedra não é removida por causa de Jesus, nem por causa da voz dele, porque a voz dele, o poder dele não precisa da pedra, ele passa pela pedra, a voz dele passa por qualquer coisa. Então por que ele manda remover a pedra? Não é por causa dele, é por sua causa. Essa pedra não é um problema para ele, é um problema para você, para mim, para ele não, para ele isso aí não é nada. Então ele poderia ressuscitar e a pedra continuar lá. Então ele pede para que a pedra, ele ordena para que a pedra seja removida, para que as Marias vejam que o sepulcro está vazio. Elas chegam lá e quando vê o sepulcro vazio, imediatamente elas voltam correndo. Vão até onde está Pedro e João e dizem assim, olha, levaram o corpo do mestre, não sabemos onde puseram. Provavelmente eles estavam no cenáculo, mesmo de Atos 2. Ficaram reunidos durante muitos dias ali. Quando eles ouvem a notícia que Maria deu, ó, não sabemos onde o puseram. Imediatamente Pedro e João saem disparados. João menciona-se a si mesmo no seu evangelho como discípulo a quem Jesus amava. E os dois começam a correr. Repare que os dois começam a correr juntos. Então Pedro saiu com o outro discípulo, verso 13, e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos. Me ajuda, os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, viu no chão os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, enrolado num lugar à parte. Aí então o outro discípulo, João no caso, entra, vê e crê. Então preste atenção, os dois começaram a correr juntos. Porque a vida é assim. Lembra de quanta gente começou junto com você? Só que João chegou na frente e Pedro chegou depois. Por que João chegou na frente? Porque João foi um dos discípulos mais novos que Jesus recrutou. João era muito novo, tanto é que ele foi o último do colégio apostólico a morrer e morreu de morte natural. Escreveu o evangelho no final do primeiro século, volta de 90, 95 depois de Cristo. Então Pedro já era um cara mais velho, João um cara mais novo. Você pega um cara mais novo e um cara mais velho e coloca para correr junto, qual a lógica? Que o mais novo vai chegar na frente. Eu e o pastor Ernesto correndo junto. 5 quilômetros. É claro que ele vai chegar na minha frente, porque ele é mais novo do que eu. Estou tentando cavar outra agenda já. Então João chegou na frente, só que tem um detalhe, João chegou, mas não entrou.
Pedro chegou depois, mas entrou. Por quê? Porque nem sempre a vitória é para quem chega na frente. Nem sempre a porta é para quem chega na frente. Teve gente que começou junto com você e chegou na sua frente. Você falou, já era. Deus está dizendo, não. Deus está dizendo, não. Se a porta é sua, é você que vai passar por ela. Não importa quem chegar na frente. É você quem vai passar por ela. Amém. Aí João chegou, olhou, mas não entrou. Pedro chegou, morava em Uberlândia. Cara proativo, entrou. No Evangelho de João, você sempre verá esse contraste entre Pedro e João. No capítulo 21, os dois estão lá, 7 discípulos voltaram a pescar depois da morte de Jesus. Morte e ressurreição, voltaram a pescar. Pescaram a noite inteira, pegaram nada. Jesus aparece a 100 metros da margem e pergunta, tens alguma coisa de comer? Disseram, não. Aí ele fala, joga a rede do lado direito. Quando eles jogaram e começaram a puxar, João olhou para Pedro e falou assim, é o Senhor. Aí Pedro falou, é o Senhor? Aí ele se vestiu porque estava nu, mergulhou e foi ao encontro de Jesus. Presta atenção, duas coisas. Primeiro, João, ao puxar a rede, percebeu que era Jesus. Aplicando o texto, João, como é que você sabe que é Jesus? Porque só tem um que enche rede depois do fracasso, é ele. Ninguém mais faz isso, só ele. Aí Pedro falou, é ele? É. Aí Pedro se vestiu e mergulhou para encontrar com Jesus. Então João descobriu primeiro, mas não mergulhou. João chegou primeiro, mas não entrou. Pedro descobriu depois e mergulhou. Pedro chegou depois, mas entrou. Eu escrevi um livro sobre Pedro, é o meu livro mais vendido. E lá eu usei uma frase para esse contexto que eu vou aplicar aqui agora. Guarde o que eu vou lhe dizer. Conhecimento sem atitude não muda a história. Vou repetir porque tem um gostinho de bezetacil. Conhecimento sem atitude não muda a história. Você pode receber a instrução mais poderosa da sua vida. Se você não colocá-la em prática, não vai mudar nada. Além do conhecimento, você precisa de atitude para colocar em prática o conhecimento. Aí você vê gente que chegou depois de você entrando na sua frente. Por quê? Porque está fazendo coisa que você não fez. Porque está colocando em prática coisa que você não colocou. Então Pedro chegou depois, entrou. Quando Pedro viu no chão o lençol, olha o que o texto diz. Chegou, pois, Simão Pedro que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Os mesmos lençóis que José de Arimateia e Nicodemos deram. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça estava com os lençóis num lugar à parte. Entrou outro discípulo, viu e creu. Por que que ao ver o lençol no chão, eles creram que Jesus havia ressuscitado? Vamos para o contexto. Quem deu o lençol? José de Arimateia e Nicodemos, 2 caras ricos que moravam em Uberlândia. Eram da Amor Church. Aquele lençol não era qualquer tecido. Os caras eram ricos. Naquele tempo, irmão, quando se violava um sepulcro, não era para roubar o cadáver, era para roubar o que o cadáver tinha. Então, se alguém tivesse entrado no sepulcro de Jesus, não era para levar o defunto, era para levar o que o defunto tinha. Pedro olhou e falou, peraí, o lençol está aqui e o corpo não. Outro detalhe, quando Lázaro saiu do sepulcro, a ordem de Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Por quê? Porque defunto não se amarra, então alguém amarrava o defunto. Então não tinha como o defunto se desamarrar. A palavra grega que aparece ali é invólucro. Como assim? Lembra do casulo da borboleta quando ela sai? Mais ou menos a mesma coisa. Pedro olhou e o lençol estava murcho, enrolado. Perfeito. Ninguém desamarrou, mas murcho no chão, porque o corpo dele passou. Pedro olhou e falou, só tem um jeito, o lençol está aqui, ninguém desamarrou. Ele ressuscitou. Aí tem algo interessantíssimo, que todo pregador que fala desse texto aqui, fala o que eu vou falar agora. O lenço que estava sobre a cabeça dele estava enrolado num lugar à parte. Algumas traduções, dobrado. O que eu vou falar aqui, todo mundo fala, você já ouviu um montão de vezes. Havia um costume judeu, você ia visitar a casa de alguém. Para provar que você gostou de ter estado lá, você pega um lenço, um objeto pessoal e deixa escondido no canto da casa. O anfitrião vai procurar, quando ele vai arrumar a casa, quando ele encontrar o seu objeto pessoal, vai dizer, e fulano gostou de ter vindo na minha casa. Deixou isso aqui como pretexto para voltar. Quando Pedro vê o lenço enrolado no lugar à parte, tem uma mensagem de Jesus ali. Estive aqui e gostei. E vou voltar. Mas não é para buscar um lenço, é para buscar um povo lavado e remido no meu sangue. Mas que eu vou voltar, eu vou.
Só que aí, pastor Ernesto, o que chamou a minha atenção foram algumas traduções mais holísticas, que dizem que o lenço estava dobrado. Irmão, Jesus está voltando da morte e dobrou o lenço. Colocar onde Pedro vê, deixa eu ver. Ele vai entrar aqui, vou colocar aqui que ele vai ver. Irmão, ele está voltando da morte. Vamos lá, não precisa me responder. Só para você pensar. Você precisa pegar condução para trabalhar, o seu carro, tem um trânsito na cidade. Você entra no trabalho às 7 da manhã, estou dando um exemplo, tá? Isso é hipotético. Aí você coloca o relógio para despertar às 6h20. 20 minutos você consegue escovar os dentes, se arrumar, toma um café e vai para o trabalho. Só que aí o culto passou um pouquinho do horário, você colocou o relógio para despertar às 6h20, o telefone, quando ele despertou, você colocou no modo soneca. Laço. Já era, perdeu a hora. Tocou de novo 10 minutos depois, que quando você acorda, 10:50. Você tem que entrar às 7 no trabalho. Você sai correndo às pressas. Pergunta que eu te faço. Só para você pensar, tá? Você arruma a cama? Falei que não era para responder, tem gente se entregando ainda. Tem gente que não arruma a cama nem quando está com tempo hábil. Que dirá atrasado. Se a gente atrasado para o trabalho não arruma a cama, imagina voltando da morte. Só que quando ele está voltando da morte, ele volta, dobra o lenço, com toda a calma, e coloca num lugar à parte. Sabe por quê? Porque ele não está fugindo da morte. Deixa eu correr, senão ela me pega de novo. Ela nunca mais vai me pegar. Porque eu não estou fugindo da morte, eu venci a morte. Ele tomou a chave do inferno e da morte. Então ele não está correndo, ele não está fugindo, ele está vencedor, cabeça erguida, tranquilo, vitorioso, como essa igreja o adora. Agora, olha que coisa triste que tem aqui no texto, a gente já está concluindo. Verso 9, verso 10, perdão. Porque ainda não sabia a Escritura, que disse que era necessário que ressuscitasse dos mortos, tornaram, pois, os discípulos para casa. Irmãos, os caras estão no ambiente do maior milagre da história. E por não conhecer a Escritura, voltaram para casa. Eles estavam no ambiente do maior milagre da humanidade, da história da humanidade. E por não conhecer a Escritura, voltaram para casa e se trancafiaram de novo. Guarde o que eu vou lhe dizer. Você pode estar no ambiente de milagre, mas a falta de conhecimento da Escritura te faz voltar para casa do mesmo jeito. O que vai fazer toda a diferença é o conhecimento da Escritura. Por eles não conhecerem, voltaram para casa. Só que aí, irmão, mulher é mais insistente, mais persistente que homem. Mulher, quando quer uma coisa, irmão, só Deus, só o Senhor da glória tira da cabeça dela. E Maria falou, só vou embora depois que eu achar o corpo dele. E ela ficou. Porque mulher, quando quer, irmão, ninguém muda. Ela falou, só sai daqui quando eu souber onde ele está. Só que aí no verso 11, ela chorando lá de fora. Só que aí dessa vez, outra característica das mulheres, a curiosidade aguçou ela. Porque se tem gente curiosa, é a tal da mulher. Ela se abaixou para o sepulcro. Por que ela se abaixou? Porque a porta do sepulcro é estreita e pequena e baixa. Tem um princípio nisso. A porta de sepulcro ela é estreita e baixa. Rola-se a pedra na frente. Por que é estreita e baixa? Porque ninguém entra no ambiente de morte de cabeça erguida. Só que agora a curiosidade pegou. Ela estava do lado de fora, pastor Ernesto. Ela baixou e olhou. Quando ela olhou para dentro do sepulcro, ela viu a cena. 2 anjos assentados no lugar que estava o corpo de Jesus. Uma à cabeceira e outra aos pés. Uau! Haviam 3 maneiras de se colocar os mortos no sepulcro. Aguça o ouvido, isso aqui é importante demais. Primeiro, o lóculos no grego. O que é o lóculos? Um buraco na parede. Literalmente um buraco. Como se fosse um cano. E aí colocava-se o defunto de ponta cabeça. Os pés para lá e a cabeça para fora. Jesus não foi colocado num lóculos. Senão os anjos iam ter que estar dentro do buraco. Havia o arcossólium. O que era o arcossólium? Na parede eles faziam um arco, e como se fosse uma cama, como se fosse um beliche. Um arco em cima, outro arco embaixo, e colocava-se os defuntos ali, na parede. Jesus não foi colocado no arcossólium. E havia uma terceira maneira, que é essa maneira que o corpo de Jesus foi colocado. Uma pedra maciça, retangular. Como se fosse uma cama. Maciça, não é oca, maciça.
Esse retângulo, essa caixa de pedra, é onde o corpo de Jesus foi colocado. Detalhe, quando Maria olha para essa caixa, pastor Ernesto, ela vê um anjo na cabeceira e outro aos pés. Para nós não quer dizer muita coisa, mas uma judia de Magdala vê uma caixa com 2 anjos em cima. Porque no Antigo Testamento tinha uma caixa com 2 anjos em cima. Moisés subiu o Sinai e Deus falou assim: constrói uma caixa, 75 de altura, 75 de largura, 1,25 de comprimento, feita de madeira de cetim, revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro dessa caixa, Moisés, você vai colocar 3 coisas: o cajado de Arão que floresceu, um pote com maná e as tábuas da lei. As 3 coisas apontam para o Cristo. O pote com maná, ele é o pão vivo que desceu do céu. As tábuas da lei, ele é o verbo que se fez carne. O cajado que floresceu, algo morto que volta à vida, é o Cristo que morreu e ressuscitou. Você vai colocar uma tampa nessa caixa, Moisés. Essa tampa chamar-se-á propiciatório. O que é propiciatório? Lugar de tornar propício. O povo pecava, não podia mais ter contato com Deus. Uma vez por ano, dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote ia lá, sacrificava o cordeiro, espargia o sangue no propiciatório. O povo tornava-se propício a cultuar a Deus novamente. Só que Deus falou a Moisés: na tampa, no propiciatório, você vai colocar 2 anjos, 2 querubins. A ponta das asas vão encostar uma na outra. E os querubins vão olhar para dentro dessa caixa, chamada Arca da Aliança. Por que os querubins tinham que olhar para dentro da caixa? Porque dentro da caixa habitava um pedaço da glória. Fora da caixa o maná apodrecia, dentro da caixa nunca apodreceu. Fora da caixa o cajado de Arão parava de florescer, lá dentro nunca parou de florescer. Tinha um pedaço da glória ali dentro. E os querubins tinham que ter rosto de criança. Por quê? Porque Jesus disse: para ver a minha glória tem que ser como criança. Já estava tudo lá no Antigo Testamento. Aonde essa caixa passava, a glória passava junto. Onde a arca passava, a glória passava junto. A arca chegou no Jordão, o Jordão teve que abrir para os sacerdotes passarem, para o povo passar. Essa caixa rodeou a muralha de Jericó, Jericó caiu. Chegou no templo de Dagom, Dagom caiu. Na casa de Obed-edom, mudou a história daquela família. Onde a caixa passava, onde a arca passava, a glória passava junto. Só que no ano 606 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, a caixa desapareceu e até hoje ninguém sabe onde ela foi parar. Spielberg bem que tentou Indiana Jones em busca da arca perdida, mas também não achou. Brincadeiras à parte, todo mundo quer saber onde está a arca. E por que a arca da aliança sumiu e ninguém vai achar? Porque ela não é mais necessária. Porque dentro do sepulcro apareceu uma nova arca. Porque no Antigo Testamento, aleluia, os anjos olhavam para dentro da arca, mas no Novo eles estão olhando para fora, uma à cabeceira e outra aos pés. No Antigo Testamento a arca era oca, porque tinha que ter alguma coisa dentro. No Novo é maciça, porque não precisa ter nada dentro. Por que os anjos não olham para dentro? Porque a glória não está mais confinada a uma caixa. Aonde a glória está? Ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio. A glória não habita mais numa caixa. Onde a glória habita? Exatamente essa noite em Uberlândia. E só quem crê nisso me ajude a adorar o nome do Senhor aí. A glória não está mais confinada. Você é um portador da glória. Você carrega ela contigo. Aonde você vai, ela vai. Aonde você entra, ela entra. Aonde você chega, ela chega. A presença vai contigo. Quando o culto terminar e você for para casa, a glória vai contigo. Lá no seu trabalho, ela vai contigo. Lá na faculdade, ela vai contigo. Só quem crê que a glória está viva. Só quem crê. Só quem crê. Só quem crê. Então, se você crê nisso, receba a cura agora em nome de Jesus. Receba a restauração agora em nome de Jesus. Porque a glória não está mais confinada em uma caixa. Você é um portador da glória. Você está comigo nessa palavra? A gente vai orar. Mas tem um detalhe aqui. Maria olha e ela está tão sensível com aquela situação que ela não consegue enxergar a magnitude do que ela está vendo. E os anjos perguntam: mulher, por que choras? E mais uma vez ela diz: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. É a segunda vez que ela repete essa frase. Desde que o texto começou, Maria está dizendo: eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aí de repente ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vê Jesus, mas não reconhece que é Jesus. Ela pensa que é o jardineiro. E fala assim: aonde o Senhor colocou? Na verdade, Jesus pergunta para ela: mulher, por que choras? A quem buscas? Detalhe, olha o que ele diz no verso 15. Por que choras e quem busca? Ele repete a mesma pergunta dos anjos, só que acrescenta mais uma.
quem buscas. Guarda isso aqui. Evangelho não é o que você busca, é quem. Se você vem em busca de alguma coisa, a chance de frustrar é grande. Mas se você vem em busca dele, não é o que, é quem você busca. Mulher, por que choras a quem busca? Ela mais uma vez repete: porque levaram o meu Senhor, não sei onde puseram. Ela fala: se o Senhor levou ele, se o Senhor é o jardineiro, o hortelão, se o Senhor levou ele, diz onde o Senhor colocou o corpo, que eu vou lá buscar. Mas eu não saio daqui sem ele. Igual algumas pessoas que entraram aqui essa noite, no meio de uma dificuldade terrível, mas está dizendo: eu não saio daqui sem ele. Eu vim em busca dele, eu não saio daqui sem ele. Aí Jesus diz: Maria, ela reconhece. Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Agora, por que Maria enxerga ele como hortelão, como jardineiro? Porque ele apareceu como jardineiro. Alguma coisa na roupa dele, ela olhou e falou assim: é o jardineiro. Mas por que ela pensou que fosse jardineiro? Porque ele apareceu como jardineiro. O Cristo ressurreto aparece do jeito que quer. Então por que ele aparece como jardineiro? Guarda muito bem no seu coração o que eu vou dizer agora. Porque ele está consertando algo do passado. Eu começo, vocês terminam. Ele está consertando algo do passado. Irmãos, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 45, Paulo diz assim, que Jesus é o segundo Adão. O último Adão ou o segundo Adão. Por que o último Adão ou o segundo Adão, dependendo da tradução? Só esses dois aqui, só Adão e Jesus têm a mesma característica. Adão foi formado no ventre da terra sem a participação de homem. Jesus formado no ventre de Maria sem a participação de homem. Por isso que ele é o segundo Adão. Ou o último Adão, só os dois, ninguém mais. Só esses dois foram formados sem a participação de homem. Todos o resto aqui precisamos da participação de um homem para nascer. Ele é o segundo Adão e aparece para Maria como um jardineiro. Como um? Se ele é o segundo Adão, ele está aparecendo da maneira correta. Por quê? Porque lá em Gênesis 2,15, plantou Deus um jardim no Éden e falou: cuida para mim, Adão. E quem cuida de jardim é o quê? Quem cuida de jardim é o quê? Então o primeiro Adão era o quê? Jardineiro. Aí ele aparece como segundo Adão também como um e também num jardim. Agora reparou que os dois melhores amigos dele foram no sepulcro, ele não apareceu para os caras? João deitava no peito dele. Pedro, o mais arrojado dos discípulos, por que ele não apareceu para os homens? Ele esperou Maria ficar para se revelar para ela. Porque ele está consertando algo do... Porque um jardineiro, uma mulher e um jardim trouxeram a perdição. Agora um jardineiro, uma mulher e um jardim vão colocar toda a história no lugar de novo. Por que ele não apareceu para os homens? Simples demais. Porque o primeiro recado mais mal dado da história foi uma mulher que deu. Eva virou para Adão e falou: pode comer desse fruto. Aí Jesus disse: deixa eu resgatar a honra das mulheres aqui. Se o recado mais mal dado da história foi uma mulher que deu, o recado mais bem dado da história vai ser uma mulher que vai dar. Vai lá e diz que eu ressuscitei. Maria chegou lá como? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Tudo que perguntava para ela, eu não sei onde puseram, não sei onde ele está, eu não sei. Mas ela sai de lá agora com a certeza: eu sei. Eu sei, eu sei, ele ressuscitou, eu sei, ele está vivo, eu sei, ele venceu a morte, eu sei, a porta do sepulcro foi aberta, eu sei. Ei, gente que entrou aqui com a sentença negativa na boca, Deus vai mudar a sentença que está na sua boca. Entrou aqui dizendo: eu não sei como vai ser, vai sair daqui dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que esse negócio vai dar certo, porque eu sei que ele vive. Só quem crê nisso, só quem crê, só quem crê. Levante a mão que eu vou liberar a palavra. Deus vai mudar a sentença que estava
estava na sua boca. Deus vai mudar a palavra que estava nos seus lábios. Deus vai mudar a sentença do seu coração. Só quem crê nisso, só quem crê, só quem crê, só quem crê. Talvez você entrou sem saber o que dizer. Vou liberar a palavra. Deus vai te mostrar o que dizer, quando dizer, como dizer, para quem dizer. Ei, eu estou pregando para mais alguém aqui? Ou é só para mim? Deus vai mudar a sentença que está na sua boca. Deus vai, isso, pode chorar mesmo. Eu vou liberar a palavra. Deus vai mudar a sentença que estava na sua boca. Você pode me ajudar aí? Você pode me ajudar? Fica de pé, fica de pé. Libera essa palavra para uns 5 ou 6 agora. Diga assim, ó, Deus vai mudar a sentença que estava nos seus lábios. Diz aí, Deus vai mudar a sentença que estava nos seus lábios. Deus vai mudar a sentença que estava na sua boca. Você pode ter entrado aqui sem saber o que fazer. Vai sair daqui dizendo, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Você pode repetir isso aí? Diga, eu sei que vai dar certo. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele tem a resposta. Eu sei que Ele tem a saída. Eu sei, eu sei, eu sei. Você crê que Deus ainda muda a sentença? Você crê que Deus está colocando uma sentença nova nos seus lábios essa noite? Então escute o que eu vou lhe dizer. Desde o Éden, Satanás vinha vangloriando-se por causa da queda. Mas desde o sepulcro a igreja vem profetizando. Gente aqui que está me ouvindo, que estava angustiada por causa de problemas do passado. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus vai te dar graça para no presente resolver coisas do passado para garantir o seu futuro. Vou repetir, Deus vai te dar no presente condições de resolver coisas do passado para mudar o seu futuro. Vou repetir mais uma vez, porque isso aqui é resposta para a oração de alguém. Deus vai te dar no presente condições de resolver problemas do passado para garantir o seu futuro. O diabo não vai mais te acusar. O diabo não vai mais tripudiar na sua mente, porque Deus está te ajudando a resolver no presente problemas do passado. Ei, conflitos internos, pensamentos que te agonizavam, coisas que roubavam o seu sono, que te enchiam de ansiedade. Eu declaro agora em nome de Jesus, problemas do passado sendo resolvidas aí dentro consigo mesmo. Chega de angústia, chega de autocomiseração, chega de sofrimento, chega desse negócio na sua alma, chega dessa dor. Eu declaro em nome de Jesus, Deus muda a sentença que está na sua boca. Deus muda a sentença que está na sua boca. Eu vou devolver o microfone agora ao pastor Ernesto, mas eu queria que por alguns segundos só você erguesse a sua mão e liberasse uma palavra sobre a sua vida. A gente passa o culto profetizando para o irmão. Você vai profetizar para você mesmo agora. Você vai liberar uma sentença sobre a sua vida. Se quiser colocar a mão no coração, a mão na cabeça, fique à vontade, mas libere uma sentença. Diga aí, Deus, eu mudo a sentença que estava na minha boca. Até hoje eu disse que não ia dar certo. Até hoje eu disse que não ia acontecer. Deus, eu anulo toda palavra maldita que eu disse. Eu anulo toda palavra errada que eu disse. E eu agora libero uma palavra no mundo espiritual. E a palavra é: vai dar certo. Eu creio, vai acontecer. Se é verdade isso, vai. Profetiza, 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 profetiza. E em